Você já percebeu que, às vezes, a gente volta exatamente para o lugar que jurou nunca mais pisar? Que a gente insiste em repetir o que um dia jurou deixar para trás? Por que será que repetimos o que nos destrói? A resposta que muita gente dá é simples: falta de amor próprio. Mas, e se não for só isso? A verdade é que, muitas vezes, o que nos destrói também é o que nos é familiar. E o ser humano tem um apego quase inconsciente àquilo que conhece mesmo que doa. A mente associa o conhecido com segurança, e o novo, o incerto, com perigo. Então, mesmo quando o conhecido é dor, rejeição ou solidão, a gente volta para lá, porque é o que a gente entende. Porque lá dentro, de alguma forma, a gente sabe quem é. A gente se acostuma com a dor, como se ela fosse um velho abrigo. Não é confortável, mas é previsível. E, às vezes, o previsível parece mais seguro do que o desconhecido. A gente sabe como o sofrimento funciona, sabe como reagir, sabe o que esperar. Mas o novo exige entrega, vulnerabilidade, coragem. Na psicanálise, isso é chamado de compulsão à repetição. O impulso inconsciente de recriar experiências antigas, principalmente as dolorosas, tentando, de alguma forma, mudar o final. A criança que um dia não foi ouvida, cresce tentando provar o tempo todo que alguém pode ouvi-la. Quem foi rejeitado, procura amores que rejeitam, só para tentar, inconscientemente, ser aceito dessa vez. Quem foi ferido, volta para o mesmo tipo de relação, como se dissesse: agora vai ser diferente. Agora eu vou conseguir ser amado do jeito que não fui antes. Mas no fundo, o padrão se repete. A ferida é a mesma, só muda o rosto. E enquanto a gente não entende que o que precisa mudar não é o outro, mas a história interna, a gente segue rodando o mesmo ciclo. A mente repete o que o coração ainda não curou. Repetimos para tentar consertar, mas acabamos reforçando a dor. E esse ciclo só começa a se quebrar quando a gente tem coragem de olhar para dentro e perguntar: o que em mim ainda precisa dessa dor para existir? É duro admitir, mas há uma parte da gente que se alimenta do sofrimento, porque no sofrimento há identidade. Sou aquele que aguenta, sou aquele que sempre é deixado, sou aquele que nunca é escolhido. E libertar-se disso é assustador, porque se eu deixar de sofrer, quem eu sou depois disso? Repetimos o que nos destrói porque ainda não entendemos o que dentro de nós se alimenta dessa destruição. Às vezes, é o medo de ser feliz. Parece estranho dizer isso, mas a felicidade exige responsabilidade. Ela exige escolhas novas, exige abandonar velhas versões de nós mesmos. E isso dá medo. Dá medo de não saber viver sem o drama, sem o caos, sem o padrão que já conhecemos. Mas o crescimento vem quando a gente percebe que o que nos prende não é o amor, é o apego. Apego a histórias que já terminaram, a dores que já cumpriram o papel delas. Apego à ideia de que, se eu sofrer o bastante, talvez eu mereça ser amado. Mas o amor verdadeiro não nasce da dor. O amor nasce do encontro com quem a gente é, não com o que falta. Quando a gente se conhece de verdade, começa a perceber os sinais. Aquele desconforto que antes você ignorava, agora te incomoda. Aquela sensação de estar se perdendo para caber, agora dói diferente. Porque o autoconhecimento muda o corpo, muda o olhar, muda o que você aceita. E quando você começa a dizer não para o que te destrói, o mundo pode te chamar de frio, distante, egoísta. Mas, na verdade, é apenas o início da cura. Você não está frio, está se aquecendo no lugar certo. Você não está distante, está voltando para si. A cura é solitária, mas libertadora. Porque chega uma hora em que você entende: repetir o que te destrói não é destino, é escolha inconsciente. E toda escolha pode ser transformada quando a consciência, a partir do momento em que você reconhece o padrão, ele perde força. A dor que antes te dominava, agora se revela como um professor. Você entende que o sofrimento não vem para te punir, ele vem para te mostrar onde ainda dói. E onde dói, é onde ainda há algo para ser olhado com amor. Parar de repetir o que nos destrói é um ato de coragem. É olhar para dentro e perguntar: o que em mim ainda acha que merece isso? É entender que não é preciso provar valor sofrendo. É escolher o novo, mesmo com medo. É escolher a paz, mesmo quando o caos parece mais confortável. É parar de buscar nos outros o amor que só a gente pode se dar. E quando esse amor nasce de dentro, os ciclos se quebram. O que antes te atraía, agora te cansa. O que antes te feriu, agora te ensina.
E o que antes parecia amor, agora você reconhece como carência. A liberdade não chega de repente, ela chega no dia em que você percebe que pode escolher diferente. E toda vez que você escolhe o que te cura, o que te nutre, o que te respeita, você se reconstrói um pouco mais. Então, talvez a pergunta não seja mais por que repetimos o que nos destrói, mas sim, o que dentro de nós ainda precisa dessa destruição para se sentir vivo. A resposta para isso não está fora, está dentro. E começa no silêncio, no momento em que você decide se escutar de verdade. O vazio que antes te assustava, começa a se tornar espaço. E esse espaço é o começo da cura, porque a dor se repete, até que a gente aprenda o que ela veio ensinar. E você, já percebeu algum padrão que te faz sofrer? Porque acha que ainda volta para aquilo que te machuca? Conta aqui nos comentários.